O Chile, país sul-americano com um PIB de 301 bilhões de dólares, é amplamente reconhecido por suas características únicas, suas belezas naturais deslumbrantes, os renomados vinhos produzidos em seu solo fértil e o deserto do Atacama, considerado o mais árido do planeta, são alguns dos traços que o destacam. Além disso, a imponente Cordilheira dos Andes, que cobre cerca de 80% do território chileno, age como uma barreira natural que separa o país do restante do continente sul-americano. A reputação do Chile vai além de sua geografia privilegiada. Ao longo de sua história, o país conquistou elogios por seu sucesso econômico, sendo visto como um oásis de prosperidade na América Latina. Com uma população de 19,6 milhões de habitantes desfrutando de uma qualidade de vida que figura entre as melhores do continente, o Chile se destaca. Entretanto, o modelo econômico chileno, que desempenhou um papel fundamental em sua trajetória de sucesso, agora está no centro de um acalorado debate que polariza a nação. A alta desigualdade social é uma das principais preocupações, e este vídeo explora como o Chile está enfrentando desafios que ameaçam sua economia e como suas características sociais, econômicas e políticas complicam a resolução dessas questões. Para compreender a situação atual do Chile, é crucial revisitar o caminho que o levou ao sucesso econômico. Sendo a quarta maior economia da América Latina e do Caribe, o Chile viveu um momento crucial em 1970, quando elegeu o socialista Salvador Allende, enfrentando a oposição dos Estados Unidos, em meio à Guerra Fria e ao receio de que o país seguisse o exemplo de Cuba. Allende implementou políticas de redistribuição de renda, reforma agrária e nacionalização de empresas estrangeiras e recursos naturais. Além disso, ele promoveu a substituição de importações por produtos nacionais, impondo tarifas elevadas sobre mercadorias estrangeiras. Contudo, a crise se intensificou quando o governo nacionalizou as indústrias de cobre, controladas por empresas estrangeiras, incluindo aquelas dos Estados Unidos. Dessa forma, compreendemos a complexa trajetória do Chile e os desafios que agora enfrenta em relação à sua economia e desigualdade social. O movimento de nacionalização das indústrias de cobre pelo governo Allende gerou uma série de consequências, incluindo a intervenção do governo dos Estados Unidos. Isso resultou em uma forte queda no preço do cobre nos mercados internacionais, juntamente com políticas de substituição de importações que levaram a uma hiperinflação alarmante de 500% ao ano. O Chile, nesse cenário, tornou-se um país isolado, onde o governo controlava cerca de 70% do setor produtivo nacional. A insatisfação da população cresceu significativamente, e os Estados Unidos apoiaram um golpe de Estado em 1973, culminando na queda e morte de Salvador Allende e na ascensão de Augusto Pinochet ao poder. O regime de Pinochet instaurou uma ditadura que perdurou por 16 anos, caracterizada por uma forte repressão política. Inicialmente, Pinochet e um grupo de economistas liberais conhecidos como os Chicago Boys implementaram mudanças estruturais radicais no país. Isso incluiu a eliminação de barreiras comerciais, redução da intervenção estatal no mercado, independência concedida ao Banco Central, cortes de impostos e um amplo programa de privatizações abrangendo setores como saúde, educação, bancos e indústrias. No entanto, essas políticas enfrentaram desafios iniciais e resultaram em uma queda no PIB de mais de 11% entre 1975 e 1982. Para combater a inflação, o governo fixou a taxa de câmbio em 39 pesos por dólar americano, o que, somado às altas taxas de juros, levou à supervalorização do peso chileno. Isso afetou a competitividade do país no mercado internacional e levou a uma série de mudanças políticas,
incluindo maior intervenção do governo, aumento dos gastos públicos, controle de capitais, aumento de impostos e regulação bancária. Apesar desses desafios iniciais, a abertura econômica do Chile, aliada a uma política cambial consistente, eventualmente resultou em estabilidade financeira. Isso tornou o país atraente para investidores e comércio internacional. Com o fim da ditadura de Pinochet e a restauração da democracia, o Chile manteve seu modelo econômico, continuando a registrar crescimento econômico sólido e melhorando a qualidade de vida da população. A renda per capita aumentou mais de 6 vezes, e a taxa de pobreza caiu de 62% para apenas 8%. Atualmente, o Chile ostenta o mais alto índice de desenvolvimento humano, IDH, da América Latina. Agora, surge a pergunta: como o Chile chegou a destruir sua economia por completo? Para responder a essa questão, é crucial analisar o contexto da política econômica, onde a histórica dependência do mercado externo e da mineração tem sido a espinha dorsal da economia chilena. Em 2021, as exportações de minérios dominaram as exportações do Chile, representando mais de 63% do total. Isso ocorreu especialmente devido ao cobre, no qual o Chile é o maior exportador mundial, e ao lítio, do qual o país detém metade das reservas globais. O lítio tornou-se ainda mais vital com a crescente demanda da indústria de veículos elétricos. No entanto, a política chilena priorizou as vantagens comparativas, focando na extração de recursos naturais, em detrimento de investimentos em setores estratégicos para diversificar a economia. Durante as décadas de 80 e 90, grande parte do crescimento econômico do Chile esteve atrelada aos altos preços do cobre. Por exemplo, entre 2014 e 2019, com a desvalorização do preço do cobre no mercado internacional, o país registrou uma média de crescimento de apenas 2% ao ano, ocupando a 17ª posição entre as 33 economias da América Latina e do Caribe. Além disso, apesar de sua riqueza mineral, o Chile enfrenta desafios devido à falta de reservas significativas de petróleo, tornando-se um importador desse recurso. Isso se torna um problema em situações como conflitos internacionais que causam oscilações nos preços dos combustíveis, afetando a cadeia de produção chilena. Como resultado, a moeda chilena torna-se altamente volátil, contribuindo para a queda do peso chileno, que desvalorizou 15% em julho de 2022, registrando a inflação mais alta desde 1993. O governo atual planeja aumentar os royalties sobre as empresas de mineração, propondo uma taxa de até 47% para aquelas que produzem mais de 80 mil toneladas de cobre fino por ano. Essa medida poderia gerar até 4% do PIB em 4 anos, mas empresas do setor, como BHP e Antofagasta Minerals, alertam que isso prejudicaria a competitividade e afetaria a principal atividade produtiva do país. A desigualdade social histórica no Chile é outro ponto crucial. Apesar dos avanços econômicos e da redução significativa da pobreza, de 41% em 2000 para apenas 8% em 2020, persiste uma profunda concentração de renda. Um relatório de 2022 sobre desigualdade no Chile revelou que 1% da população mais rica detinha impressionantes 49,6% de toda a riqueza nacional, superando até mesmo o Brasil, 48,9%, e os Estados Unidos, 35%. A falta de concorrência em setores-chave, como finanças, mineração e varejo, também contribui para essa desigualdade, colocando o Chile em 6º lugar entre as nações mais desiguais do mundo, com até 30% da população enfrentando endividamento e vulnerabilidade econômica. Essa situação pode ser explicada devido às privatizações passadas, que afetaram todos os serviços públicos. Nem todos conseguiram acompanhar o ritmo de desenvolvimento, principalmente os mais pobres, que sofrem com pensões muito baixas do sistema previdenciário privado. Além disso,
eles precisam pagar para ter acesso à saúde e educação. Aproximadamente 85% da população chilena não pode arcar com os custos dos cuidados de saúde. Um curso universitário no país pode chegar a custar até 40% da renda média anual. Isso significa que muitos chilenos não podem pagar as mensalidades elevadas